Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais uma aula aqui no canal Árabe Descomplicado. Então, voltando aqui com as nossas aulas no YouTube, hoje eu vim com uma aula da utilização do verbo querer, como a gente utiliza o verbo querer com as suas conjugações, é claro, e alguns exemplos, né? É como a gente utiliza ele, seja com verbos ou seja com objetos e tudo mais, substantivos, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para a minha tela aqui. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje, como já disse, vamos falar um pouquinho sobre o verbo querer, né? Então, o que vai ser o verbo querer? Como muita gente já sabe, o verbo querer se diz baddi, baddi, ou bad, né? Pode ser bad, mas o baddi já vem conjugado para o eu, tá bom? Então, o baddi já está conjugado para o eu. Então, vamos deixar o bad aqui. Quando eu digo eu, ana baddi. Enta بدك. Enti بدك. Por que coloco dois Ds, pessoal? Porque é um verbo que se puxa o D, tá? Então vocês veem quando eu falo badi, badi, badi. Eu puxo o D, tá? Eu não falo badi, badi, falo badi. É como se eu fizesse um corte aqui no meio, uma separação aqui, ó. Ó, como se eu fizesse essa separação e seria bad di, bad di, diferente de ser bad i. Entenderam? Acho que deu para entender aí um pouquinho, né? Então, enta badak, ente badik, huwe, baddo, hiye, badda, nehna, badna, entu, badkon e henne baddon, tá bom? Da onde que vem essa conjugação? Esse i, esse ak, por que não segue conjugação base? Esse aqui se conjuga em relação ao possessivo, tá? Então, o verbo querer se conjuga em relação ao possessivo. Possessivo de eu é um i no final. Possessivo de enta, de você, é um ak no final. Então, eu sempre repito a base bad e coloco os possessivos ak, ik, o, a, na, kon e on aqui, tá bom? Então, é assim que se conjuga. Esse é o verbo querer conjugado no presente, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente iria não conjugar, mas utilizar ele em exemplos? Como que a gente faz isso? Então, seria, por exemplo, eu quero alguma coisa. Então, quando eu digo, eu posso dar vários exemplos com eu, com você, com nós, mas o que queria mudar? Simplesmente o verbo, ou talvez a conjugação de outro verbo na frente, né? Então, se eu for utilizar com outros verbos. Então, vamos dizer, eu quero uma maçã. Ana, eu simplesmente repito, Ana baddi teferra. Eu quero uma maçã. Eu quero uma maçã. Maçã. Aí. Ana baddi teferra. Eu quero uma maçã. Agora, se eu digo Ana, eu vou focar no Ana, pessoal. Por que o Ana? Porque quando a gente for utilizar verbos, na verdade aqui com nomes, substantivos, objetos, eu posso estar utilizando outro. Eu posso usar o enta. Enta baddak. Se eu for utilizar um verbo nesse caso, daí que vai acabar a confusão, né? Que eu vou utilizar só o ana. Mas se eu utilizo enta baddak, baddakshi, enta baddakshi, você quer alguma coisa? Você é homem, tá? Quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Uma pergunta. Enta baddakshi, eu nesse caso poderia omitir esse enta e falar simplesmente baddakshi. E é um caso de uma despedida, tá? Quando a gente vai se despedir de alguém, a gente fala baddakshi, ou para mulher baddakshi, baddakshi, tipo um tchau, né? Tipo, você quer alguma coisa? Senão eu vou embora, entendeu? Nesse sentido. Enta baddakshi ou aqui simplesmente baddakshi, eu posso deixar assim. Agora, quando eu digo um outro exemplo, vamos utilizar o nehna. Nehna, badna, vamos ver algo que não utilize um verbo. É, é difícil, geralmente ou querer vai com um nome ou vai com um verbo. Geralmente vai com um verbo. Eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero, enfim, ou eu quero uma maçã, como eu disse. Nehna badna, nós queremos uma mesa, por exemplo. Não, por exemplo, a gente vai jogar baralho ali e a gente precisa de uma mesa. Nahna badna tawle.
طاولة. Lembrando que o uma, nesse caso, a gente acaba que nem precisa colocar ele, então ele fica omitido. Eu quero teferra. É que na verdade, teferra já demonstra que é o um, tá? Então eu utilizo um singular. Taule seria mesa. Eu quero mesa. Seria tipo falar assim: nós queremos uma mesa, porque é taule. Se fosse duas mesas, eu falaria taulten, que seria a dualidade, né? Então, نحن بدنا طاولة, é nós queremos uma mesa, certo? Agora, quando eu utilizo com verbos, eu posso utilizar com verbos também. E nesse caso, eu vou estar focando no ana, tá bom? Para não acabar dando uma confusão, um nó na cabeça de vocês aí. Então, ana بدي, eu quero comprar uma garrafa de água. أنا بدي اشتري أنينة ماي. أنينة ماي ou com i. أنا بدي, eu quero اشتري. Seria o certo أنا بشتري, né? Só que quando eu utilizo o verbo conjugado, eu acabo te retirando esse B de início, tá bom? أنا بدي اشتري أنينة ماي. أنينة seria garrafa. Agora, quando eu utilizo alguma coisa depois, eu acabo colocando esse N, que seria a garrafa de, basicamente assim. Então, Ana badestri, eu quero comprar uma, que já está demonstrado que é anine, uma, se fosse aninten, aí sim. Agora, aí seria o 2, né? Eu quero comprar aninet mai, uma garrafa de água. Agora, se eu digo Ana badi ekol, vocês veem que aqui eu nunca conjugo o verbo. Eu sempre retiro a primeira letra. Se eu fosse utilizar o enta badak tekol, eu conjuguei. Só que a conjugação base é btekol, enta btekol. Só que eu retiro a primeira letra quando eu utilizo um verbo conjugado, tá bom? Então, ana badekol seria eu quero comer. Enta badak tekol, você quer comer. Esse aqui, eu posso. Esse aqui não, óbvio que não posso utilizar como pergunta. Ana badekol, perguntar para mim mesmo, não tem como, né? Agora, esse aqui eu posso tanto afirmar como perguntar isso. Então, opa, eu posso tanto perguntar ou afirmar. Então, enta badekol, você quer comer? Você quer comer? Você, tipo, enta não fica tão assim, né? Mas eu ainda consigo confirmar. Tipo, a pessoa falou, eu tô com fome. Daí eu falo, então você quer comer, certo? Então, enta badak tekul, você quer comer. Agora, enta badak tekul, você quer comer? Então, daí seria a pergunta, tá? Então, vou colocar aqui tanto afirmação, tanto pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu poderia utilizar simplesmente para todos, né? Só que daí você teria as conjugações, né? E agora, vamos ver mais um exemplo com um verbo. Eu vou colocar o ana novamente. Eu quero, obviamente, eu quero. Estamos falando do verbo querer. Ana badi اسمع موسيقى. أنا بدي اسمع موسيقى. Eu quero ouvir música. Eu quero ouvir música. Eu quero ouvir música. Eu gosto de ouvir música, então eu quero ouvir música. Então, seria mais um exemplo aí com um verbo, que é o verbo escutar, que vem depois do verbo querer, tá bom? Então, eu quero ouvir música. Agora, Ana Baddi, vamos lá, mais um exemplo. Ana Baddi, deixa eu pensar aqui com vocês. Ana Baddi, poderia ser o beber, né? Ishrab. Mas é muito comum, né? Vamos pegar um verbo diferente. أنا بدي أظهر بالليل اليوم. Então, ou pode ser اليوم بالليل. اليوم بالليل. Ou ليل ou ليل, tá bom? أنا بدي أظهر, eu quero. Estamos falando eu quero sempre. أظهر é sair, tá bom? O verbo sair. أنا بظهر, eu saio. Enta btudhar, você sai. Tipo, sair de noite, sair para algum lugar, entendeu? Liyom seria hoje, belel, de noite. Então, eu quero sair hoje de noite. Eu quero sair hoje de noite. أنا بدي أظهر اليوم بالليل. أنا زهقان بالبيت. أنا بدي أظهر اليوم بالليل. أنا قاعد بالبيت وزهقان. بدي أظهر اليوم بالليل. O que eu estou falando? أنا
زهقان زهقان بالبيت بدي أظهر اليوم. Ou aí não seria necessário colocar o hoje. Ana zah'an بالليل. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Só para vocês aprenderem mais uma palavra. Zah'an é estar enjoado, entediado, na verdade. Ana zah'an, estou entediado, entediado em casa. Baddi odhar, quero sair. Aí eu não necessariamente precisaria colocar o hoje, né? Então, eu estou entediado em casa, quero sair hoje. Então, não necessário. Já estou falando que eu estou entediado é, nesse momento, né? Então, já meio que dá aí por cima. Eu já quero sair, né? Eu quero sair agora ou hoje ainda. E não deixar para amanhã se eu estou entediado hoje, né? Então é isso. Como vocês podem utilizar o verbo querer, a conjugação dele, né? Que se conjuga em relação ao possessivo, prestem atenção nisso. Agora, utilizando o verbo querer, vamos colocar aqui, utilizando o verbo querer com. Vou colocar nomes, tá? Mas não é nomes no geral, mas substantivos, teferra, maçã é um nome, né? Agora aqui, utilizando, utilizando o verbo querer com verbos, né? Então, é um verbo e a gente utiliza ele com um verbo, com outro verbo, fazendo um verbo conjugado, um verbo composto, né? Então é isso. Conversamos aí um pouquinho sobre o verbo querer, só para vocês terem uma maior ideia sobre ele. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com algum amigo. Vai lá no Instagram também, segue a gente no Instagram, Árabe Descomplicado. O mesmo nome aqui do YouTube é no Instagram. E deixa um comentário aqui embaixo se você gostou da aula, se você quer ver algo específico que eu vou estar tentando realizar essas aulas para vocês, tá bom? Temos muito pedido de aula já, muita gente pede algumas aulas aí, mas eu tô tentando, né, fazer tudo para vocês, tá bom? Então é isso, nos vemos numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Espero vocês junto comigo e tchau, tchau. Salam!